Toda emoção importa, nenhuma emoção é um vilão e, na verdade, você só pode estar aqui hoje porque você consegue sentir emoções. Emoções também são modos de sobrevivência. Então, sem as emoções, a gente não conseguiria chegar minimamente longe nesse vídeo, você vai entender por quê. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Larissa Mourão, eu sou psicóloga e nesse canal a gente aborda as coisas da vida de uma maneira mais prática e mais simplista. Se você quiser me seguir em outros canais, os links vão estar aqui embaixo. E eu não poderia deixar de pedir a você o seu like, seu comentário e, por favor, siga a página. Então, vamos começar. Eu dei uma pesquisada em relação às pessoas que assistiram o filme e muita gente tem uma ligação com algum dos sentimentos de maneira muito específica. No meu caso, quando eu vi o filme 1, eu não fiquei assim tão tocada como eu fiquei no filme 2. Inclusive, nesse vídeo, a gente vai ter alguns pequenos spoilers só para conseguir trazer mais exemplos, sabe, em relação às sensações. Mas mesmo que você não tenha visto o filme, não se preocupe que você vai entender tudo que vai estar acontecendo por aqui. Mas depois que eu vi o filme, eu tive uma crise de ansiedade na saída do cinema, a ponto de eu ter que sentar na escada do shopping, porque eu falei, gente, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo. Eu tenho ansiedade desde a minha infância. As crises de ansiedade, hoje em dia, eu praticamente não tenho, elas são muito mais contidas. Eu faço o tratamento certinho e afins por isso, né? E eu já consigo lidar com ela muito bem, eu já faço terapia há 7 anos, eu diria, então assim, a gente se deu bem. Mas o que acontece? Dentro do filme, você tem uma visualização muito fidedigna. Então, esse filme gera gatilhos para as pessoas de maneiras diferentes. Então, eu estava conversando com uma amiga e o primeiro filme pegou muito ela porque a coisa da tristeza pegava muito ela. Eu estava conversando com uma outra amiga e o que pegou para ela foi a alegria, porque a alegria traz essa coisa de, olha, quando você virar adulto, talvez seja isso, é pouca alegria e muita ansiedade. Então, para cada pessoa pegou num ponto e às vezes, se você vê o filme, vai pegar em um ponto para você também. Mas saiba que é normal, porque é uma demonstração fidedigna demais, é muito visual. A gente sabe o que sente, mas na hora que você vê, é outros 500. Quero começar te explicando que emoção e sentimento são coisas diferentes, por mais que a gente ache que é a mesma coisa. Emoção é uma coisa que ela vem assim mais repentina, então ela dura pouco, ela não é tão consciente assim, ela é mais intensa. O sentimento não. O sentimento é o que fica depois da emoção, então ele é mais consciente, mais reflexivo, por isso ele dura mais tempo. Já deu tempo de você pegar essa emoção, digerir, e às vezes ela vira outra coisa. Então, às vezes você teve uma explosão de raiva. Mas quando aquela raiva começou a cessar, você começou a sentir uma coisa diferente, e aquilo não virou mais raiva, virou medo, virou tristeza, ou por alguma loucura da vida virou até alegria, não sei, né? Pode ter alguma situação aí bizarra, a gente não sabe, o mundo é uma loucura. Então, nesse vídeo, nós vamos abordar as 9 emoções, que são todas essas emoções que estão descritas aqui, e nós vamos começar pela emoção da alegria. Então, a função da alegria é trazer bem-estar, ajuda a diminuir o cortisol, é te deixar mais para cima, é te tornar, inclusive, uma pessoa atrativa, porque uma pessoa que não tem essa felicidade, aquela pessoa que é muito reclamona, é uma característica muito comum do depressivo, tende a afastar as pessoas porque fica uma pessoa meio pesada. Então, a função da alegria é dar uma jogada para cima, é ativar um sistema de recompensa, porque isso é motivador. Se você recebe alguma coisa e isso gera alegria, isso te motiva a buscar essa alegria de novo. Então, se você ganha um presente que gerou alegria, você fica querendo ganhar de novo um presente. Se você conseguiu uma conquista, você conseguiu aquela vaga no trabalho que você estava esperando há muito tempo, aquilo gerou uma enorme alegria, te incentivou novamente. E com a alegria a gente tem uma melhor capacidade de buscar resolver os problemas, de buscar resolver outras coisas, porque a gente fica um pouco mais flexível. Você vai sempre pensar que a tristeza ela é uma caixinha fechadinha. Então, a alegria permite que você consiga olhar para as coisas de uma maneira um pouco mais flexível, um pouco mais resolutiva, que geralmente é o contrário do sentimento da tristeza, que é o que eu vou falar aqui. E no filme, o que acontece? Em algum momento, a alegria chega a ser um pé no saco, ela chega a ser chata, porque a alegria, ela não quer deixar as outras emoções terem função. Ela não quer deixar as outras emoções também interpretarem e estarem ali com o seu papel de importância. Inclusive, tem uma cena que me chama muita atenção, que tem as bolinhas, né, dos momentos, e a alegria, ela começa a tirar várias bolinhas que ela considera, olha, essa aqui não é importante, essa aqui não é importante, essa aqui não é importante. Bolinhas fundamentais que compõem, porque no fim das contas, nós somos o que somos. Nós somos tudo que nós somos. Então, as coisas ruins, os incidentes ruins, eles também fazem parte de uma certa maneira e não dá pra gente sempre ficar jogando isso para trás. Então, a alegria tá sempre assim, eu quero dar um jeito de mascarar as coisas. Eles estão lá vivendo um caos, uma guerra,
uma situação caótica e ela tá lá, mantendo a felicidade, mantendo a positividade. O que é importante, porque se todas as outras emoções tomarem conta, o caos está formado, o apocalipse está colocado ali para acontecer. Mas em determinados momentos tem essa questão. Ela não quer deixar as outras emoções acontecerem e as outras emoções são muito importantes. Eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando que o sentimento da alegria foi uma coisa que pegou ela. E tem essa questão, porque a alegria fala no filme que quando você se torna um adulto, talvez seja isso, você é menos alegre e mais ansioso. Só que a criança, ela pode ser mais feliz exatamente porque tem um adulto que não pode ser tão feliz assim, porque ele tem que lidar com a vida. Uma criança feliz é aquela criança que ainda está inocente, ela ainda está protegida da vida adulta. Vai chegar um momento que ela não vai mais ser protegida por isso, inclusive ela precisa ser frustrada, sim. Se você é uma dessas pessoas que não frustra sua criança, você está criando um monstro, você precisa saber disso, mas esse papo fica para outro vídeo. Voltando à nossa questão, a criança só consegue ser tão feliz assim porque ela ainda não tem noção de mundo, de vida. Tem um adulto fazendo isso por ela. E quando a gente entra na vida adulta, de fato, a gente não tem tantas alegrias assim no dia a dia, lembrando que alegria é pontual. E a gente começa a ter muito mais trabalho, muito mais cenários para lidar com a vida, e por isso muitas vezes é muito mais difícil. A tristeza. Tristeza é ruim mesmo. Tristeza é triste. Mas tristeza também é importante, óbvio, ninguém gosta de sentir. Ninguém gosta de, hoje eu estou tão triste, estou feliz com isso. Não. A gente está triste mesmo. Mas a tristeza vem trazer duas coisas para a gente. Primeiro, ela vem mostrar que tem algo que você não aceita bem. E segundo, que ela vem mostrar alguma coisa que você precisa refletir sobre. E a alegria, ela fica lutando contra a tristeza o tempo todo, ou ela fica tentando impulsionar a tristeza a ser feliz. Só que sem a tristeza, você perde a capacidade de fazer algumas reflexões sobre alguns comportamentos na vida, tanto que alguém faz com você, tanto quanto você faz com você, tanto quanto você faz com si mesmo. Então, vocês já podem notar que tanto a alegria quanto a tristeza são modos também de sobrevivência, porque a alegria é para impulsionar, a tristeza é para poder refletir. E as pessoas acham muito estranho ficar triste, só que em determinadas situações da vida você vai ficar triste. Estranho é você não ficar triste. Acontece, sei lá, nossa, mas eu terminei meu relacionamento e em uma semana eu tô triste. Ué, você não é ser estranho se você não estivesse triste? Não é esperado que você esteja triste diante de uma situação triste. A gente entrou numa loucura da positividade tóxica, da felicidade tóxica, que ficar triste se tornou uma loucura. Gente, loucura é não ficar triste. É normal. Todas as emoções que eu vou falar, que elas são normais. Você ter elas é um sinal de saúde, não o contrário. E nesse segundo filme, uma coisa que me chamou a atenção é que a tristeza fica encarregada de lidar com a ansiedade, porque é isso, a tristeza vem como um ponto de talvez ajudar numa reflexão, de dar uma segurada na onda, de não deixar as coisas tão agitadas, porque a tristeza é uma coisa que fica mais apaziguada. Ela vai fazer essa tentativa, mas a ansiedade, já vou falar dela, ela é tão grande que nenhum sentimento dá conta sozinho da ansiedade. Tem que haver uma união. A emoção da raiva. Eu diria que a raiva é uma das emoções mais vívidas que a gente tem, porque ela tem uma força muito bruta. Inclusive o bichinho da raiva, né, no filme, ele representa isso muito bem. Só que a raiva ela é um mega recurso da sobrevivência, porque ela te prepara ou para lutar ou para fugir. Inclusive, eu gosto de dar o exemplo que você vai ter uma conversa no seu relacionamento, dependendo da forma que você vai abordar a pessoa para essa conversa acontecer, você pode ter certeza que ou ela vai armar para fugir ou ela vai armar para lutar. E aí é quando acontece uma briga e coisas do tipo. A forma que a gente aborda os outros muda tudo. Eu sempre falo isso com vocês. Além de que a raiva vem com uma função de proteger os limites pessoais, porque se você não tem raiva, às vezes você pode ser muito invadido por uma coisa que você não deveria. Ela te ajuda a lidar com as injustiças, porque sem raiva a gente tende a deixar as injustiças para lá. E muitas pessoas têm um comportamento de sentirem raiva, ao invés de elas botarem isso para fora, porque elas ficam com medo, eu vou ser rejeitado, eu vou achar ruim, o que vão pensar de mim, elas reprimem. E óbvio, e evidente que isso volta, e volta duas vezes pior, e não necessariamente isso vai voltar como raiva, mas você pode ter certeza absoluta de que vai voltar. E que se você reprimir isso muito, vai voltar forte. E que dependendo da raiva que você reprimiu, vai voltar assim uma avalanche. A gente não deve ficar reprimindo a raiva. Não é para você botar ela para fora num surto de loucura como acontece com o bichinho do filme. Mas cuidado com as coisas que você reprime, principalmente as injustiças que te geram muita raiva, porque isso vai se voltar contra você. E aí, óbvio, depois você vai reclamar disso e vai reclamar de algum sintoma que você criou na sua vida, um comportamento, por uma coisa que você mesmo fez.
A digníssima Nojinho. Eu acho interessante que no filme ela é toda fofinha, ela é toda bonitinha, ela é toda delicadinha. E a Nojinho também é um modo de sobrevivência fundamental. A gente só pode estar aqui porque, por exemplo, desde o dia um, acredito eu, o ser humano tem nojo de determinadas coisas, determinados alimentos, determinados comportamentos. Então, inclusive, é também uma função social para você não sair, por exemplo, fazendo suas necessidades no meio da rua. A nojinho também, o nojo, né? No caso, não o nojinho, mas o nojo, também tem uma função até das questões dos relacionamentos. Porque às vezes a gente consegue criar nojo de um determinado comportamento de uma pessoa. Isso é super possível. Então, o nojo, ele tem uma função importante que também não queremos sentir, porque vocês podem notar que nós temos vários sentimentos desconfortáveis, mas não é porque ele é desconfortável que ele não tem função. E não é porque ele é desconfortável que você vai descartar. Não descarte emoções. Você só pode estar aqui sobrevivendo porque você tem as emoções. Então, o nojinho vai trazer um pouco dessa coisa de conseguir filtrar o que você deve aproximar e o que não. Isso serve para coisas e pessoas. A vergonha. Eu achei interessante que no filme a vergonha é o maior bichinho de todos, porque a vergonha tende a tomar conta. A vergonha é um negócio que ela sai muito da curva e geralmente pessoas vergonhosas são pessoas que têm muito medo da exposição de si mesma aos outros, porque acreditam que os outros vão pensar coisas absurdas dela. E se você é uma pessoa tímida, eu já te aviso, as pessoas ligam muito pouco para você e na verdade é você que se julga nesse nível. Não são as pessoas, boa parte delas não vai estar nem aí para você e talvez você note que você é muito parecida com todas essas pessoas, tá? Mas a vergonha vem para uma regulamentação social e cultural. A vergonha é aquilo que você vai impedir, assim como o nojo, de você fazer determinadas coisas, mas a vergonha está mais ligada ao social. Então, ela te ajuda a refletir certos comportamentos, ela te ajuda a conter certos comportamentos, ela te ajuda a saber lidar com a cultura, porque muitas vezes o que dá vergonha aqui não vai dar vergonha lá na China, por exemplo. Então, isso vai variar de lugar para lugar e cultura para cultura. Mas ela vem com essa coisa de vamos evitar aqui a humilhação, vamos evitar aqui lidar com certas coisas muito desconfortáveis, sem vergonha, que é o que o pessoal usa, inclusive o termo do sem vergonha, é isso, é a pessoa que não usou uma regulamentação para se conter. Ela só foi. É o famoso também cara de pau. Nossa, como assim você me traiu 5 vezes e agora está vindo aqui me pedindo para voltar? Você não tem vergonha na cara? Porque é considerado uma coisa vergonhosa. Então a vergonha também tem função de conter. E vocês podem notar que a vergonha e o nojo são coisas que vão fazer que a gente não passe determinadas situações na vida que poderiam servir para te colocar estilhaçado em algum lugar, te colocar segregado dos outros, porque nós temos normas culturais, não é à toa. E no filme a vergonha fica muito, ela é muito grande, ela usa toda uma roupa que se tampa, ela é rosa e geralmente pessoas com vergonha, elas ficam mais rosadas, elas ficam mais avermelhadas, porque a vergonha ativa tanto o seu corpo que a circulação ela vai toda para essa região, vamos dizer assim. E no finalzinho do filme, ela tem um pequeno momento de alegria, assim, e quando alguém nota, ela se fecha de novo, porque ela fica contida. Então, aquela coisa assim, o vergonhoso, ele vai ter um momento que ele se solta. Se você der destaque que ele se soltou, ele fecha de novo. Então, tem que ser uma coisa que aconteceu meio naturalmente. Você viu que o vergonhoso não está mais vergonhoso, mas você tem que fingir que você não viu. Bom, o medo. O medo vai vir com uma função de luta ou fuga. Por quê? O seu corpo, quando sente medo, ele ativa totalmente. A raiva vem como uma forma muito mais da luta, mas o medo ele vem para te preparar para o que vai acontecer e por isso seu corpo agita e por isso você sente o coração disparado, vai que você precisa correr e por isso você começa a suar muito porque o coração está batendo muito rápido e por isso seu olho arregala para você enxergar melhor. Medo e ansiedade, inclusive, são dois sentimentos que andam assim, ó, eles são colados um no outro. E por que ele é tão importante no modo de sobrevivência? Porque ele vai te ajudar com as experiências. Quando você vira para a criança e fala, não coloca o dedo na tomada, vai dar choque. Aí a criança vai lá em algum momento, óbvio, ela coloca o dedo. E aí ela aprendeu através daquela experiência que ela tem que ter medo de tomar choque, porque o choque dói, inclusive a depender do nível de choque, ela vai de arrasta para cima. O medo também vai ter essa coisa reflexiva. Ele vai te ajudar a pensar em determinadas fugas ou determinadas possibilidades de situações, porque você vai usar do medo para sobreviver. Se eu for pensar em todos os sentimentos aqui agora, eu diria que o medo é um dos mais importantes, porque se você não tem medo das coisas, a pessoa que não tem medo ela é uma pessoa burra.
Como que você não vai ter medo das coisas, sendo que você não tem essa capacidade toda de controlar todas as coisas ou manter as coisas sobre uma certa segurança? A gente é muito frágil e muitas vezes a gente esquece disso. Homens tendem a esquecer mais disso, né? A gente tem uns homens com a síndrome do super-homem aí, coitado. Isso não é um movimento inteligente, definitivamente. E digo mais, o medo, ele pode ajudar inclusive questões sociais em grupo. Você estar com medo muitas vezes pode ajudar a compartilhar com outras pessoas do grupo que talvez tenham um perigo iminente para chegar. Isso dá para a gente pensar até nos neandertais, que muito provavelmente tinham que usar muito desse recurso para a sobrevivência do grupo. No filme me chamou a atenção como que o medo sente medo do medo. Eu não sei se vocês conseguiram pegar isso, caso você tenha visto o filme, mas o medo tem sentimento de medo. E ele fica tentando preparar as situações porque ele sabe que determinadas situações têm perigo. Claro, a alegria tentou conter ele, porque a alegria também, muitas vezes no filme, ela é completamente sem noção, fora da casinha, louca. Mas o medo também é um sentimento importante, porque ele vai te ajudar a sobreviver, vai te ajudar também nos grupos sociais, não só para ameaças iminentes, mas também para você conseguir notar os seus comportamentos e talvez não sair se atropelando em determinados comportamentos. Você também tem que ter medo dos seus comportamentos diante dos outros, porque os seus comportamentos também podem ser perigosos para as pessoas. Ai, o tédio. Só de olhar para a figurinha do tédio já dá tédio, mas o tédio também vai ser importante. Com tédio, a gente consegue. Primeiro, a gente tem que se adaptar a esses momentos da vida que vão estar muito lineares, que não vão ter nada muito de interessante. Porque, em tese, inclusive, se você parar para pensar, a vida geralmente ela é uma certa constância. Uma vida normal ela é uma certa constância. Os momentos extraordinários, eles são extraordinários porque eles acontecem vez ou outra. E os momentos ruins, eles são ruins porque eles também acontecem, né? Deveria acontecer, no caso de uma maneira mais espaçada, mas o tédio vem com essa função de, olha, você precisa aprender a viver numa certa monotonia e ajuda a refletir. Pô, eu tô aqui no tédio, mas por quê? Por que tá tão ruim eu ficar aqui agora parado? Por que tá ruim agora eu ficar aqui pensando nas coisas? E geralmente o tédio que o século, né, atual faz é, tô com tédio, é celular, porque lá não tem tédio. Lá é conteúdo infinito, ou você está consumindo um conteúdo bom, ou você está dando uma risada, ou você está aprendendo alguma coisa. Por que será que a gente não consegue mais só não estar fazendo nada demais? Lendo um livro tranquilamente, vendo uma coisa boba na TV. Não. O celular se tornou o grande inimigo do tédio, porque dentro do celular não existe tédio. E no filme, inclusive, ela fica onde? Ela fica no celular o tempo inteiro. E a vida lá, ó, passando. E aí você vê a mãozinha dela fazendo assim. E numa cena do filme ela perde o celular. O que acontece? Fica louca lá dentro do quartel-general do Divertidamente. Surtadinha porque cadê o meu celular? E, inclusive, no filme, ela controla as coisas do painel de controle sentada, fazendo através do quê? Do celular. Então, vocês notem o tamanho que o tamanho que o celular ocupou de lugar na nossa vida, de lugar na nossa cabeça, e como, inclusive, agora a gente fica controlando até as nossas emoções através do celular. A inveja. Eu quero fazer com você só um adendo em relação à inveja, porque a inveja no filme, ela e a ansiedade trabalham juntos e isso tem um motivo. Mas existe uma diferença entre a inveja igual ela está no filme e a inveja que a gente vê acontecer mais na vida real. O invejoso geralmente não é aquele que eu quero alcançar o que você tem. O invejoso geralmente é aquele assim, eu quero que você pare de subir. Eu não quero subir junto com você. Eu quero que você pare de subir para a gente se igualar, para eu não me sentir menos, para eu não me sentir diferente. Então, o invejoso típico é aquele que eu quero que você tenha prejuízo. Se eu puder, inclusive, eu vou te prejudicar, exatamente para você não subir e eu me sentir mal. Na invejinha, né, que tá lá no filme, ela tem uma função importante e muitas vezes a gente sente essa inveja, tá? Ela é normal. Ela pode vir como um sentimento incentivador, motivador. Então, no filme, a Riley quer se tornar como as outras meninas. Então, a invejinha vem, né, influenciando, empurrando ela, tipo, ó, vai lá, faz isso igual aquela, faz isso igual não sei quem. É uma forma de tentar encaixar num grupo, é uma forma de fazer parte. Porque você consegue olhar para outra pessoa e ter alguma medida do que ela é, e você só vai invejar aquilo que você quer. Então não é todo mundo, por exemplo, que vai ter inveja do carrão. Aqui, nossa, fulano tem um carrão de R$500 mil. Não é todo mundo que vai ter inveja, porque não é todo mundo que almeja esse mega carro. Não é todo mundo que vai almejar, sei lá, nossa, eu queria tanto ter uma casa nas Bahamas. Legal, mas não é todo mundo que tem essa tara com a casa nas Bahamas. Então a inveja ela vai estar sempre relacionada àquilo que você quer, aquilo que você deseja, não necessariamente todo mundo. Eu acho engraçado, inclusive, que no filme a inveja ela é bonitinha, mas ela é perigosa, porque ela fica aquela vozinha ali, sabe, o diabinho na orelha da ansiedade, que coitada, a ansiedade já não pode ter vozinha nenhuma ali do lado dela,
que dirá a inveja? Mas ela vem com essa função de muitas vezes, se você souber usar dela em alguma medida, como motivador. Nossa, eu vi que fulano conseguiu o cargo X na empresa. Eu tenho uma inveja, eu quero conseguir também. Então a função da inveja ela vai diferenciar entre eu quero que fulano pare para eu não me sentir mal, ou eu vi que fulano chegou e eu quero chegar lá também. Eu não quero que ele pare de crescer, eu quero alcançar o que ele alcançou. Então dá para a gente usar a inveja em alguma medida de maneira inteligente. Aí vai depender da visão que você tem, porque o grande invejoso, o invejoso ruim, é aquele que tem uma baixíssima autoestima, então ele não acredita que ele é capaz de chegar lá. Essa outra invejinha, vamos dizer assim, ela já é uma inveja mais assim, possível. Já é uma coisa mais assim, olha, fulano alcançou lá, não sei se eu vou chegar lá, mas eu quero chegar em algum lugar daquele ou parecido com ele. E no filme, a inveja, ela não quer destruir ninguém. Ela não quer destruir nenhuma das meninas. Ela quer alcançar um lugar junto dos outros, porque a inveja também entra um pouco na questão do social. Então, ela não está interessada em destruir ninguém, ela está interessada em alcançar um novo lugar. Mas ela tem uma dosezinha de maldade, porque no filme, para ela alcançar um outro lugar, ela fica incentivando a ansiedade a largar as antigas amigas. Porque a começo de conversa, quando as amigas falam para Riley, olha, a gente está saindo, ela é tomada por um medo, por uma ansiedade, por uma coisa nova, uma grande mudança, que inclusive o período da adolescência é isso, né? É uma porrada de uma mudança que ninguém está esperando, ninguém sabe lidar, nem o adolescente, nem os pais, eu diria que assim, talvez os psicólogos de olhem lá. Agora nós vamos falar dela, a digníssima, a rainha da indústria farmacêutica que mantém tudo funcionando. A ansiedade. Inclusive, caso você não saiba, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Claro, a gente tem que olhar o dado demográfico de que nós somos um país muito grande, mas nós somos reis de ansiedade e medicação, porque viver no Brasil, às vezes, é viver meio fora do controle, né? A gente faz o que a gente pode aqui dentro. Como eu havia dito antes, a ansiedade vai ter também o seu quadro de importância na nossa vida e na nossa sobrevivência. Por quê? A ansiedade ela quer prevenir certas situações. O problema da ansiedade não é ter ansiedade porque é um recurso normal. Inclusive, se você é uma pessoa que nunca tem ansiedade com nada, é muito estranho. Sei lá, vou fazer uma prova. Natural que você tenha uma ansiedadezinha de fazer uma prova, comum. O problema é a patológica, é aquela ansiedade para tudo. É quando você pergunta para a pessoa assim, fulano, o que você está ansioso? E a pessoa fala, não sei, só sei que eu estou. Então é uma coisa que ela perde motivo, ela perde sentido, ela fica fixa em você sem razão alguma. Mas a ansiedade, ela quer precaver problemas e perdas, e por isso o medo anda muito junto, e por isso ela cria tantos cenários possíveis. No filme, ela faz uma central de criação de cenários caóticos. Então, ficou um monte de bichinho desenhando as possibilidades, e se você parar para pensar, a ansiedade ainda aumenta quando você se dá conta de que as possibilidades das coisas ruins ou das perdas são infinitas, porque os cenários são muito, muito amplos e possíveis. No filme tem uma questão, na verdade, que a ansiedade ela quer tentar encaixar ali onde ela está e ela não sabe como vai ser e o que vai ser. E a invejinha lá, alucinando o negócio. E ela não sabe exatamente como ela vai se comportar, porque de repente ela toma um susto. Nossa, as minhas amigas não vão estar comigo. O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Como que eu vou estar? Porque ainda vem a sensação do desamparo. Então, quando ela aparece no primeiro momento, ela aparece até ok. Só que ela já vem carregada de outros sentimentos que são difíceis. Então, ela já vem com a inveja, ela já vem com o tédio, ela já vem com a vergonha. Ela não chega nesse negócio sozinha. E aí ela vem com essa coisa assim de tentar dar uma ajuda. Só que às vezes o impacto que a gente recebe de alguma coisa é tão grande, ou a nossa desinformação sobre algo é tão grande, que ela vai crescendo. E a ansiedade é um sentimento que ela pode crescer tanto que ela inviabiliza todo o resto. No final, mais do filme, que é quando ela vai ter a crise de ansiedade, nenhuma emoção mais consegue acessar. Nenhuma emoção consegue entrar, porque já está tomada da ansiedade, ela já tomou conta do painel de controle inteiro só para ela. E óbvio, ela perdeu o controle, porque, como eu havia dito mais cedo, a gente não pode deixar nenhuma emoção tomar conta. Nenhuma emoção pode tomar conta de todo o cenário. Você não pode ser dominado pelo medo, dominado pela ansiedade, dominado pela raiva. As emoções precisam agir em conjunto. Então, a ansiedade vem para ajudar a se programar, para prevenir determinados cenários.
Só que quem tem ela patológica perde o controle dos cenários. E aí são cenários demais, possibilidades demais. E como é sempre para cenários caóticos, porque ela está dominada em medo e ansiedade por si só, ela não consegue pensar os bons cenários. Tanto que a alegria tem muita dificuldade. Mas no filme a alegria surge tentando intervir. Ela vem como alguma coisa do positivo, tentando barrar a ansiedade, tentando retomar o painel de controle. E quando é que a ansiedade cessa? Quando todos os sentimentos conseguem se unir, quando entra um pouquinho de cada um e acolhe aquela loucura que está ali dentro. Então, a mensagem final que eu quero te passar com esse vídeo, eu ainda tenho umas curiosidades para te contar que são legais. Mas a mensagem final que eu quero te passar é: acolha os seus sentimentos. Eles são importantes. Todo sentimento é válido. Você não sente ele à toa. Você sente ele por um motivo. Às vezes ele está mal compreendido. Às vezes não é exatamente o que você deveria estar sentindo. Mas se você está sentindo, tem um motivo. Então vem a emoção, que geralmente é uma coisa fora de controle, mas o sentimento é aquilo que você vai refletir sobre. A gente precisa refletir sobre o que a gente sente. Porque se você sentiu, é importante. Agora, algumas curiosidades que eu quero comentar com você, tá? A cabeça da mãe é gerida pela tristeza e a cabeça do pai é gerida pela raiva. Não necessariamente a tristeza, a mãe está triste e o pai está com raiva, mas tem essa coisa, né? Ai, não sei o que, eu vou chamar o seu pai, que o pai vem com essa raiva. E a mãe tem muito essa frase, né? Ah, não sei o que, você vai deixar a mamãe triste. Vocês já devem ter notado alguma coisa, uma mãe falando isso para uma criança. Então é muito interessante como a cabeça da Riley, ela é impulsionada pela alegria, que é essa parte da infância. E quando você vai sair da infância, entra todas as outras coisas, porque você não pode mais ser criança. Inclusive, o período da adolescência é isso. Você não é mais criança, mas você também não é adulto. Você está no meio do caminho. É difícil você tentar ser uma coisa que você ainda não é e não poder mais ser uma coisa que você foi. Por isso a adolescência é muito louca. Uma coisa que eu achei legal também é o tamanho do nariz. Não sei se vocês chegaram a notar o tamanho do nariz dos personagens. Mas o Tédio tem um nariz grande, assim, pra frente. E é um nariz, que você vai notar, né? O Tédio tem sempre aquela coisa da respiração, da suspiração. E ela faz isso no filme. O medo também tem um nariz para frente, mas é um nariz fininho, que talvez representasse a dificuldade da gente respirar nesses momentos. A vergonha tem um nariz imenso, que é isso, né? A vergonha ela é muito grande, assim, o nariz eu acho que faz compatível com essa sensação. A raiva, a ansiedade e a inveja, elas são emoções que não têm nariz, porque são emoções que, em tese, não respiram. Uma pessoa ansiosa, você tem que virar para ela e falar, fulano, calma. A pessoa que está, né, é agitada porque a inveja está junto ali, ela precisa respirar. A raiva, então, ela precisa, tipo, muito respirar. E eu acho interessante porque a raiva é um bichinho, por exemplo, quadradinho. A invejinha, ela é toda fofinha porque ela está disfarçando uma certa maldade. O nojinho é todo delicadinho. Por quê? Porque é nojinho, então ela tem que ser toda assim. Aí vem a alegria, ela é um amarelo, ela é uma emoção para cima. A ansiedade, ela é uma emoção laranja, porque ela é um para cima, mas ela tá vermelha também porque ela é muito dura, ela tem muita agitação, então ela ficou laranja. Então a gente vai notando que até um pouco das cores assim tem algum sentido. Então o tédio é aquela cor meio morta, aquela cor meio e aí a vergonha já é a cor, igual eu falei, né? A cor rosada, porque a pessoa às vezes fica com vergonha, ela fica mais rosada. A alegria, a tristeza e o nojo têm um nariz comum, porque são duas posições ali que conseguem em alguma medida respirar. Inclusive, estou pensando aqui agora, o narizinho da tristeza e da nojinho é um narizinho bem pequenininho, né? E por último, mas não menos importante, existem versões diferentes dos filmes pelo mundo. Por quê? Porque as questões culturais vão pegar de maneiras diferentes. Então, para a gente, a nojinho aparece com o nojo do brócolis. Mas eu não me engano se na China ou no Japão eles não colocam brócolis, porque lá a criança ela é incentivada a entender o brócolis como uma coisa boa. Mas eles trocam por pimenta, porque lá a pimenta não é uma coisa tão bem vista igual é pela gente aqui em alguma medida, né? Então, no fim, o filme foi construído ali com muitos psicólogos, muito acompanhamento, exatamente para trazer essa visão das emoções e da importância de cada um. Então, todas as vezes que você sentiu uma emoção, antes de você condenar ela e vê-la como uma grande vilã, para refletir o que a sua emoção está querendo te dizer. E nesse vídeo de hoje nós ficamos por aqui.